meus caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje daremos continuidade ao grupo 4, módulos 66, 67 e 68. Falaremos de artigo, pronome e numeral. Eu sei que para vocês essas três classes gramaticais já são conhecidas, porém, veremos hoje algumas particularidades de cada uma, ok? E aprofundaremos um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o aspecto morfológico dessas três classes gramaticais e sintático, ok? Então, meus alunos, como nós vamos ver agora, o artigo do aspecto morfológico são as palavras o, a, os, as, uma, uns e umas, tá? E eles vão acompanhar o substantivo e concordar com eles em gênero e número. Como assim gênero, né? Masculino, feminino e número singular e plural, ok? O artigo, pessoal, ele pode também exercer função sintática de adjunto adnominal em relação à sua função, tá? Porque muitas vezes ele vai acompanhar o substantivo e aí o artigo pode fazer parte, por exemplo, do sujeito ou do objeto direto da frase, especificando o núcleo desse sujeito ou desse objeto, o que vai conferir a ele a função de adjunto adnominal. Vamos ver um exemplo? Olha só aqui nessa frase, né? O homem recolheu as frutas. Então, o homem é o sujeito, homem vai ser núcleo de sujeito, o o vai funcionar como adjunta de nominal. Recolheu o quê? As frutas. As frutas funciona como objeto direto do verbo transitivo recolher, tá? Verbo transitivo direto. Então, as frutas vai funcionar aí como objeto direto. Somente o as vai ser adjunta de nominal, tá? Desse termo. E o também vai ser adjunta de nominal relacionado lá ao sujeito, ok? É importante dizer também, meus alunos, olha só, que os artigos eles podem parecer em combinação ou em contração com algumas preposições. Observe o quadro a seguir. Então, eu tenho de um lado as preposições e do outro os artigos definidos, né? Então, eu junto aí a preposição a com o artigo o, ao, né? De, mais o artigo a, da, e assim por diante, como vocês podem observar. Dessa forma, os artigos eles podem ainda fazer parte do objeto indireto, tá? Por conta da preposição, das frases ou do agente da passiva também. Vamos observar um exemplo? Olha só, nesse exemplo, então, eu tenho a frase: dei minha bolsa à menina. Esse a, não é? É a junção do a artigo mais o a preposição. Vamos observar o exemplo de baixo. O e-mail foi escrito pela Ana, né? Então, eu tenho a contração aí da preposição por mais o artigo a, né? Olha lá, pessoal, ainda sobre o emprego do artigo, né, em relação à substantivação. Então, o artigo ele tem essa função de substantivar qualquer palavra que vier depois dele, tá? Então, é muito comum isso acontecer, sempre associado ao substantivo. Se ele for associado a uma palavra de qualquer outra classe, então essa palavra passará a desempenhar o papel de substantivo também. Observe um exemplo. Ouvia-se ao longe o cantar de um pássaro, né? O cantar. Cantar é verbo. A partir do momento que eu coloco o artigo o na frente dele, ele passa a ser substantivo, ok? Olha só, pessoal, como nós vimos no início da aula, não é mesmo? Os artigos eles podem ser então definidos ou indefinidos. Os definidos serão aqueles que vão determinar o substantivo, né? E os indefinidos vão indeterminar. Então, olha lá, uma, uns, umas, né? Que seriam os indeterminados ou indefinidos. E os definidos, a, o, as, os. É importante dizer que eles vão acrescentar uma particularidade ao substantivo ao qual eles estão associados, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, prestem atenção. Olha lá, pessoal, falando agora a respeito de pronome, não é? Nós usamos, assim, a definição para pronome da seguinte forma, que são termos variáveis que substituem o sintagma nominal, ou a eles se referem como pessoa do discurso.
Por que é preferível essa definição do que aquela outra que a gente escuta muito assim? Ah, pronome é aquele termo que substitui o nome ou a ele que se refere ao discurso. Não dá certo isso. Porque, por exemplo, numa frase em que você usa o substantivo a menina foi à escola, troca, né, o substantivo a menina por ela, a ela foi à escola, não teria sentido algum, né? Ia faltar coerência para essa oração. Então, não é a simples troca de um substantivo por um pronome. Eu tenho que observar se eu vou ter coesão textual também, tá? Observe aí nessa tabelinha, né, o uso dos pronomes, então, retos, possessivos e as pessoas do discurso, né? Nós temos 3 pessoas no discurso: a primeira, eu, a segunda, tu, e a terceira, ele ou ela, do singular. No plural, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes do caso reto, tá? Nós temos também os pronomes do caso oblíquo, que são aqueles pequenininhos que vão acompanhar o verbo. Me, se, nos, vos, lhe, lhes, que eu já até comentei com vocês em aulas anteriores. Olha só, pessoal, aqui nessa tabelinha nós temos as pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, para mostrar para vocês a diferença, né? A quem ele se refere, né? Olha lá, o eu, me, mim, comigo, o tu e você, te, ti, contigo, o ele ou ela, o a, lhe, se, si, contigo, ok? E no plural, nós, vós ou vocês, né? Eles ou elas, ok? Em relação ao restante da classificação de pronomes, né? Nós temos os pessoais, né? Do caso reto e os pessoais do caso oblíquo. E agora vamos ver os pronomes possessivos, ok? Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, como o próprio nome já mostra pra gente, né? E aí nós temos esses daí a seguir, olha, a primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas, né? Singular e plural, né? Segunda pessoa do singular, teu, tua, né? Ou teus, tuas. E a terceira pessoa do singular, seu, sua, seus e suas. E temos também a primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. A segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E a terceira pessoa do plural, seu, sua e seus, suas, ok? Olha só, pessoal, em relação aos pronomes demonstrativos, né? Qual a função dele? Então, ele vai indicar a posição de algo ou alguém em relação às pessoas do discurso. Então, se eu estou próximo de quem fala, eu vou usar o este no masculino, ou esta no feminino, ou neutro, o isto, tá? Se eu estou próximo da pessoa com quem se fala, então eu uso esse ou essa e o isso, né? E os plurais, né? Do esse e do essa. E se eu, durante a minha fala, estou próximo da pessoa, né? De quem está falando, então eu uso aquele, ou aquela, ou aquilo e os seus respectivos plurais, ok? Pessoal, o pronome indefinido, ele refere-se sempre a apenas a terceira pessoa do discurso, tá? E ele tem como função, finalidade, conferir um sentido impreciso. Então, nós temos os pronomes variáveis e os invariáveis, variáveis em gênero e número e os invariáveis, tá? Então, eu tenho lá na página 44, ok? Algum, alguma, certo, certa, muito, muita, não é? Como vocês podem observar, então, essas duas primeiras colunas, eles estão o quê? Essas palavrinhas, elas estão o quê? Elas estão variando em gênero e número, então, masculino, feminino, singular, plural. Já na última coluna, você percebe que só tem o quê? Uma única forma, porque ela não vai mudar, ela é invariável. Então, algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo. Então, nesse caso, a palavra ela é invariável, tá?
ou no caso, pronome, né, indefinido. Olha lá, pessoal, numeral é a palavra que indica quantidade, tá? Então, ordem, ou múltiplo, ou fração. Então, o numeral ele vai classificar em cardinal, quando ele indicar quantidade, ordinal, quando indicar ordem, e multiplicativo, quando indicar multiplicação. Fracionário para fração, ok? Olhem os exemplos. Ela comprou 2 livros. Ainda lembras teu primeiro beijo? Amanhã o anel custará o dobro do preço. O jardim ocupava 1/4 do quintal. Então, observem os números, né? Os numerais expressos nas orações. Perceberam? Olha só, já os pronomes interrogativos, eles são empregados na formulação de perguntas. E eles são sempre classificados de acordo com essa tabela. Então, eu tenho os variáveis, né? Quanto, quanta, né? E os seus respectivos plurais. E os quais também, né? E os invariáveis, que, onde, quem, não é? Também podemos usar o quando, o porquê, o que, tá joia? Olha lá, pessoal, a função sintática do artigo e do numeral. É muito importante dizer, né, que o artigo, tanto definido quanto indefinido, como nós já vimos, ele vai exercer o papel de adjunta de nominal. O numeral, por sua vez, ele pode ter mais de uma função sintática. Então, para saber qual é ela, nós precisamos primeiramente observar o seu papel, se é de adjetivo ou de substantivo. Então, no primeiro caso, o numeral ele vai assumir a função sintática de adjunta de nominal. No segundo, ele vai desempenhar a função sintática própria do substantivo, ou seja, núcleo de um sujeito, de um objeto direto ou de um objeto indireto. Observe o exemplo. Alugamos 5 fitas de vídeo, não é? Mas só assistimos a 2. Então, 5 fitas de vídeo vai ser objeto direto, que vai funcionar como adjunta de nominal. E a 2 vai ser objeto direto, que vai funcionar como núcleo, ok?